mais uma vez, boa noite, irmãos. Encarnados e desencarnados presentes aqui, bem-vindos à nossa casa de oração. Vamos iniciar a preparação da doutrina da noite de hoje com a mensagem do livro Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier, do Espírito Emmanuel. Não as palavras, mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecerei não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. Paulo, carta aos Coríntios 4:19. Cristo e os seus cooperadores não virão ao encontro dos aprendizes para conhecerem as palavras dos que vivem na falsa concepção do destino, mas sim dos que se identificaram com o espírito imperecível da construção evangélica. É indubitável que o Senhor se interessará pelas obras, contudo, toda vez que nos reportarmos às obras, geralmente os ouvintes somente se lembram das instituições materiais, visíveis no mundo, ricas ou singelas, simples ou suntuosas. Muitas vezes as criaturas menos favorecidas de faculdades orgânicas, qual o cego ou o aleijado, acreditam-se aniquiladas ou inúteis ante a conceituação dessa natureza. É que comumente se esquece o homem das obras de santificação que lhe compete efetuar no próprio espírito. Raros entendem que é necessário manobrar pesados instrumentos da vontade a fim de conquistar terreno ao egoísmo, usar a enxada de esforço pessoal para o estabelecimento definitivo da harmonia no coração. Poucos se recordam de que possuem ideias frágeis e pequeninas acerca do bem e que é imprescindível manter recursos íntimos de proteção a esses germes para que frutifiquem mais tarde. É lógico que as palavras dos que vivem inchados de personalismo serão objeto das atenções do Mestre. Em todos os tempos, mesmo que o verbo é também força sagrada que esclarece e edifica. Urge, todavia, fugir aos abusos do palavrório improdutivo que menospreza o tempo na vaidade das vaidades. Não ouvides, pois, que antes das obras externas de qualquer natureza, sempre fáceis e transitórias, tens por fazer a construção íntima da sabedoria e do amor, muito difícil de ser realizada, na verdade, mas por isso mesmo sublimada e eterna. Que assim seja. Então, com essa mensagem, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre, irmão Jesus, a Maria de Nazaré, nossa Santíssima Mãe, pedindo amparo e a proteção para os estudos da noite de hoje. Que os espíritos amigos, mentores dessa casa e o mentor da nossa irmã Elizabeth, que nos trará o pão espiritual na noite de hoje, nos auxiliem nos trabalhos da noite. A prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Pai, de todos os males. Com esta prece, abrimos os trabalhos da noite de hoje. A palavra é toda tua, irmã. Deus te abençoe. Bom, boa noite, novamente, a todos os irmãos encarnados, desencarnados, que nós sabemos que certamente estão aqui para nos acompanhar nessa nossa caminhada para o melhor entendimento do que estamos fazendo aqui, do que Deus quer que nós façamos. Eu lembro quando eu era criança, uma das minhas maiores preocupações e um dos meus maiores anseios, desejos, era que alguém descobrisse um jeito de não morrer. Eu ainda tinha essa ideia. Alguém, antes de que chegue a minha vez, que alguém descubra como a gente não vai morrer mais. E isso me acompanhou por muito tempo, esse medo da morte. Mas foi depois de começar a estudar a doutrina espírita que esse medo desapareceu.
E por que desapareceu? Porque a doutrina espírita nos traz consolo. E um dos maiores consolos, no meu entendimento, é saber que a gente não morre. Então, quando o senhor Altamiro me falou para tema livre para esta palestra de hoje, imortalidade da alma, não sei porquê, mas chegando aqui, daqui e dali, vão surgindo as respostas. Por que vamos falar hoje da imortalidade da alma? Imortalidade quer dizer não morrer, né? E o que é a alma? Para nós, os espíritas, o nosso entendimento é a alma, é o espírito encarnado. No momento em que se libera, passa novamente a ser considerado um espírito. Então, nós vamos tratar aqui da imortalidade daquele ser que, neste momento, é o Vitor Hugo, é o seu Altamiro, é o Marcelo e eu, e todos nós, né? E daqueles que estão aqui, que já não tem mais aquele corpo, mas que permanecem muito vivos. Aqui nós temos uma imagem, um espírito. Se nós olhamos assim, é uma criança nascendo. Agora, nós, os espíritas, como diríamos? Um espírito reencarnando. Ele chora. Os pais sorriem. E por que será que ele chora? Será que é o medo do que vai enfrentar aqui? É o medo do que pode enfrentar, talvez o medo de falhar, porque nós temos esse conhecimento, esse entendimento que nós preparamos a nossa reencarnação. Nós viemos ao mundo novamente com o desejo de não falhar, porque nós já falhamos. E aqui somos colocados assim de repente, será que nós vamos fracassar? Reencarnação e ressurreição é a mesma coisa? São termos semelhantes. Em determinados momentos, ressurreição se refere mais a voltar com o mesmo corpo, que para isso, tanto científica como espiritualmente, é impossível. O corpo não volta mais. Então, nós preferimos usar o termo reencarnação, que é voltar à carne, mas a outra carne, porque aquele corpo já é impossível. Então, seguindo aqui com o nosso estudo, a nossa análise aqui, a criança chora, os pais sorriem. Outro momento da vida. O que nós vemos aqui? A morte. A morte, o desencarne. E agora o que acontece com os que estão ainda na terra, no corpo? Choram. Nós não vemos o que está acontecendo dentro do caixão, né? Estará chorando? Estará sorrindo? Para onde vamos? Nós nascemos, passamos todo um ciclo, temos nossos objetivos, temos uma meta, às vezes nós temos a intuição do que nós tínhamos que fazer e vem a tristeza por ver que não estamos conseguindo. Outras vezes nós nos sentimos felizes porque temos a certeza que estamos no caminho certo. Mas e depois? O que acontece depois? Tem muitas teorias. Muitos já têm nos relatado, né, que estão enxergando um túnel, que estão atravessando um túnel e que lá no fim tem uma luz. Tomara todos nós possamos enxergar essa luz lá no fim do túnel, né? Porque isso aí é o que estaria indicando que a nossa passagem está sendo para um caminho melhor, para um mundo melhor, né?
Aí, quando nós analisamos as várias doutrinas, os vários entendimentos, tem alguns que dizem que depois da morte é o nada. Pronto, acabou. Morri, se terminou. Sim. E dizer como em Hebreus 9, 27 diz que aos homens está ordenado a morrer uma só vez. E depois disso segue o juízo. Como dizer com isso que é a reencarnação? Também foi dito que quando Jesus esteve entre nós, não foi possível falar tudo, dizer tudo, porque nós não entenderíamos. Então, em determinados momentos era preciso dizer isso. Nós, hoje em dia, já temos condições de entender mais do que isso. Naquele momento, é isso que vocês podem saber, meus filhos. Que terminou, pronto, vai o juízo. Agora nós já sabemos que não é bem isso. Então, a nossa, porque nós também entendemos que nós já ouvimos isso, porque éramos nós que estávamos lá. Nós evoluímos e conseguimos entender um pouco mais. Então, agora nós já podemos ouvir. Vocês não vão morrer, vocês vão continuar. Vão analisar o que aconteceu e reprogramar a vida. Uma nova existência. Mas vamos seguir aqui, porque senão o tempo vai passar e não vai me dar tempo de nada. Eu quero lembrar aqui que essa palestra não é interativa, tá? Então, guardamos essas perguntas para o nosso curso, para o nosso certo, estudo, tá bom? Porque senão não vamos conseguir completar aqui, nós temos um tempo dado, né? Então, aqueles que acreditam no nada, se não vai acontecer nada depois, então eu posso fazer o que bem entender. Eu vivo toda da melhor maneira possível, eu me preocupo com a parte material, porque depois não acontece mais nada. Então aí nós temos o egoísmo, o orgulho, a vaidade, os prazeres. E depois? Bom, isso para quem acredita que depois não acontece mais nada. Temos outra linha que nos diz que nós somos absorvidos pelo todo universal. Que existiria um todo e que nós seríamos, ao nascer, nós recebemos uma porção desse todo. Então, quando acabou, nós voltamos para esse todo. Então, vamos pensar assim, no oceano nós somos uma gotinha, nós voltamos para esse oceano. Somos absorvidos por esse todo. Agora, o que acontece quando nós analisamos as gotinhas d'água do oceano? São todas muito semelhantes. Então, como explicar que nós, sendo parte de um todo, tenhamos tantas diferenças? O bom, o mal, o mais ou menos bom, o mais ou menos mal. Se nós fôssemos todos do mesmo, partindo do mesmo e voltando do mesmo, seríamos todos iguais. Ou todos ruins ou todos bonzinhos, né? Então, essa teoria também não leva a um bom entendimento, né? Agora, o que nos diz o Espiritismo? Que nós somos uma individualidade e nunca vamos perder essa individualidade. Nós somos indivíduos, nós nascemos, aquilo que nós aprendemos permanece conosco, mesmo que nesta encarnação nós esqueçamos de boa parte daquilo, mas nós não perdemos o que nós já adquirimos. Então, nós somos um indivíduo, nós voltamos ao plano espiritual e não perdemos nada do que nós adquirimos. Somos indivíduos e nunca vamos perder essa individualidade. Então, se eu sou assim, eu aprendi a escrever, aprendi a costurar, aprendi a pintar. Nessa encarnação não sei costurar, não sei cozinhar, então tá, mas quando eu volto em outra, eu posso lembrar de tudo isso.
vai depender do que eu vou precisar em cada uma dessas encarnações. Então, não se perde nada do que nós já adquirimos. Somos indivíduos. Agora, o que acontece após a morte? Vamos analisar o que nós somos. Nós estamos formados por partes, 3 essenciais, mas são mais corpos, né? Nós temos o corpo físico, nós temos a nossa alma, o nosso espírito e nós temos o perispírito, que é o que está encerrando o nosso espírito. São as 3 principais. Isso é o homem, mas não são 3 coisas separadas, né? Tá tudo junto. Esse é o homem. Essas partes se unem pelo que se conhece como cordão de prata. O corpo físico fica unido ao perispírito. Tá? E se vocês lembram, os que olharam agora há pouco tempo, o Nosso Lar 2, a gente via clarinho, né? Quando ele estava sendo no plano espiritual, mas ainda encarnado, então aquele cordão permanecia, ele vai longe. Agora, o que acontece na morte? Esse cordão se corta. Aí, o corpo fica aqui e o espírito volta. Tá? Há uma separação no momento do desencarne. Desencarne, deixa a carne. Deixa a carne aqui, mas aquela individualidade permanece. Aquele não se perde, aquele segue, volta para o plano espiritual. O corpo ficou, esse já não serve mais, o Vitor Hugo já não pode deixar aqui o seu corpício, que não tem mais nada, né? Então, nós voltamos para o plano espiritual com a nossa essência, com tudo aquilo que nós conseguimos nesta encarnação. O corpo é só um instrumento para esta encarnação, nada mais. Então, o que nós podemos fazer, já pensando nisso, né? Cuidar bem deste corpo, porque é ele que vai permitir que este espírito possa cumprir com as suas metas. Agora, que todos vamos morrer, a gente já sabe, né? Isso até eu já aceitei. Aquelas dúvidas que eu tinha, já não, aquele medo já não tem mais. Todos nós vamos passar para o plano espiritual. Nós preferimos não dizer morrer, o que significaria deixar, cortar, desaparecer, porque nós sabemos que isso não acontece, mas nem todos pensam do mesmo jeito. Os materialistas, por exemplo, eles acreditam, eram aqueles que acreditavam no nada, né? Terminou, pronto. Mas o que acontece com a maioria desses materialistas quando desencarna? Não, este livro é meu, eu vou ficar com ele, esta casa é minha, eu não posso deixar essa casa. Eles acreditam na matéria e eles querem permanecer ligados a essa matéria. Isso traz muito sofrimento. É o que nós vemos muitas vezes, né? Outras religiões, bom, tem vários conceitos. Muitos acreditam que permanece vivo a vida eterna. Agora, essa vida eterna, para alguns, bom, foi mal, vai penar no inferno. Foi bom, vai para o céu eternamente. Quer dizer, eterno, viveu uma vida e se terminou, não tem mais nada. Ah, então o bonzinho vai ser bom para sempre, o mal vai ser mal para sempre. O que é feliz vai ser feliz para sempre, o que sofreu, o que errou vai errar para sempre. Onde está a justiça divina? Vocês acreditam que Deus permitiria que isso acontecesse? Que aquele que errou nunca mais possa se recuperar? Aquele que fez bem seu caminho, tudo bem,
Mas você não vai ficar descansando eternamente lá, porque Jesus já disse, meu Pai trabalha até hoje, por que nós vamos ficar descansando? Não, nós vamos seguir trabalhando, estudando, preparando uma nova encarnação. Tá? Agora, isso é a visão espírita. Aí está o grande consolo que nos dá o Espiritismo. Eu errei. Meu Pai, Deus, é bom, é justo. Ele quer que todos nós cheguemos a anjos. E nós vamos chegar. Todos nós seremos espíritos felizes. Agora, essa caminhada é diferente para cada um, né? Então, nós voltamos aqui na carne para evoluir, para crescer, para progredir. Essa é a nossa finalidade. Seu Altamiro, o Vitor Hugo falou que nós não nascemos para sofrer. Nós nascemos para evoluir e a evolução só pode nos fazer felizes. Agora, às vezes a gente se desvia. A gente pega pelo caminho que não era o mais adequado e aí é que vem o sofrimento. Culpa de quem? De Deus, de Jesus? Dos espíritos que estão aqui, que estão me fazendo errar? A culpa é minha, que não escolhi bem o meu caminho, não escolhi bem quem vai me acompanhar, e todos nós sabemos que, dependendo das nossas atitudes, são as nossas companhias. Então, se eu estou com más companhias, é porque eu tenho más atitudes. Quem é culpa? É minha. Quem é que tem que mudar? São os outros ou sou eu? Tá? Então, a visão espírita nos faz encarar a morte de outra maneira. Agora, depende muito do que a gente faz aqui, né? Esse conceito de que nós não morremos não é novinho. Não vamos pensar que nós temos esse novo conhecimento, não. Isso já é algo muito conhecido. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Desculpe, falhou aqui. Tá saindo o som? Mas eu acho que não. Não sei se conseguem ler ou quer que eu leia. Alguns séculos antes de Cristo vivia em Atenas o grande filósofo Sócrates. A sua filosofia não era uma teoria especulativa, mas a própria vida que ele vivia. Aos 70 e tantos anos foi Sócrates condenado à morte. Ai, não deu para ler tudo, vamos voltar aqui um pouquinho. Aos 70 e tantos anos foi Sócrates condenado à morte, embora inocente. Enquanto aguardava no cárcere o dia da execução, seus amigos e discípulos moviam céus e terra para o preservar da morte. O filósofo, porém, não moveu um dedo para esse fim. Com perfeita tranquilidade e paz de espírito, aguardou o dia em que ia beber o veneno mortífero. Na véspera da execução, conseguiram seus amigos subornar o carcereiro. Desde aquela época já faziam isso, né? Subornar o carcereiro. Criton, o mais ardente dos discípulos de Sócrates, entrou na cadeia e disse ao mestre: "Foge depressa, Sócrates." "Por que fugir?" perguntou o preso. "Ora, não sabes que amanhã te vão matar?" "Matar-me? A mim? Ninguém me pode matar." "Sim, amanhã terás de beber a taça da cicuta mortal," insistiu Criton. "Vamos, mestre, foge depressa para escapares à morte."
Meu caro amigo Criton, respondeu o condenado, que mau filósofo és. Ai, desculpa, mas assim, ele passa muito rápido e não deu para ler tudo. Dá para clicar na barrinha, no meio da barrinha, por exemplo. Ah, tá aqui. Adiantou um pouquinho, né? É. Que mau filósofo és tu, pensar que um pouco de veneno possa dar cabo de mim. Isso falou Sócrates para o seu amigo que queria que ele fugisse, né? Depois, puxando com os dedos a pele da mão, Sócrates perguntou: Criton, achas que isto é Sócrates? E batendo com o punho no osso do crânio, acrescentou: achas que isto aqui é Sócrates? Pois é isso que eles vão matar, esse invólucro material, mas não a mim. Eu sou a minha alma. Ninguém pode matar Sócrates. E ficou sentado na cadeia aberta, enquanto Criton se retirava chorando, sem compreender o que ele considerava teimosia ou estranho idealismo do mestre. No dia seguinte, quando o sentenciado já bebera o veneno mortal e seu corpo ia perdendo aos poucos a sensibilidade, Criton perguntou-lhe entre soluços: Sócrates, onde queres que te enterremos? Ao que o filósofo semi-inconsciente murmurou: já te disse, amigo, ninguém pode enterrar Sócrates. Quanto a esse invólucro, enterrai onde quiserdes. Não sou eu sou minha alma. E assim expirou esse homem que tinha descoberto o segredo da felicidade, que nem a morte lhe pode roubar. Conhecia-se a si mesmo, o seu verdadeiro eu, divino, eterno e imortal. Assim somos todos nós, seres imortais, pois somos alma, luz, divinos, eternos. Então, Sócrates, que tanto nos ensinou com a frase conhece-te a ti mesmo, já tinha esse conhecimento. Isso não é novo, isso vem desde que o homem começou a usar a razão. Como o que acontecia era difícil para eles entenderem, para nós entendermos, né? Hoje em dia já mudou. Agora, como é esse retorno à pátria espiritual, à vida espiritual? Acabou o nosso tempo aqui na Terra e nós vamos voltar para o plano espiritual. Esse retorno à vida espiritual depende de vários fatores. Do tipo de morte. Se foi uma morte natural, se foi uma morte provocada, se aconteceu porque acabou a bateria, aquela carga vital que nós fazemos, ou se fomos nós que provocamos esse corte. Então, disso depende muito esse nosso retorno ao plano espiritual. Depende do nosso conhecimento. Muitas vezes nós nos deparamos com espíritos que chegam aqui e não sabem o que aconteceu. Então, se nós temos conhecimento do que acontece depois, certamente nós vamos estar um pouco mais preparados para isso. Há aqueles que estão muito bem preparados e passam isso com a maior tranquilidade. Tomara nós possamos passar assim também, né? Com essa certeza
sem essa perturbação que acontece em muitos casos, na maioria, no momento desse desencarne, mas é a incerteza de saber o que vem depois. Agora, se nós conscientemente acreditamos, confiamos nisso, esse nosso retorno à vida espiritual vai ser bem mais tranquilo. Então, do tipo de morte, do nosso conhecimento, e muito importante também a forma como vivemos. O que nós fizemos aqui nessa nossa encarnação? Servimos a Deus ou a Mamon? Então isso vai modificar muito esse nosso retorno à vida espiritual. Se nós nos preocupamos com a nossa parte espiritual ou só com a material? Se nós nos preparamos para esse retorno à vida espiritual. Agora, alguns dirão assim, que provas nós temos de que somos imortais? Aqueles incrédulos ainda, né, que não têm certeza. A primeira prova que nós podemos lembrar foi Jesus, a sua aparição após a sua morte. Ali ele provou que somos imortais. Ficou o corpo, mas aquela chama existe, está viva. Nós temos provas nas comunicações de espíritos que vêm até nós, provando que ainda continuam vivos. Muitos filmes, muitos livros, muitas mensagens recebidas por pessoas médiuns que não têm nenhum conhecimento do espírito que está se comunicando e que ele traz provas claras de que continua vivo. Por materializações que são espíritos que se apresentam em determinadas circunstâncias, são necessários vários fatores para que eles possam se apresentar e possam até ser tocados, materializados. Então, tudo isso vem para nos provar que as materializações em um período existiam muito porque precisavam provar que éramos imortais e que poderíamos voltar. Hoje já não são tantos os lugares onde se realizam essas materializações. Nos esclarece o benfeitor Emmanuel: a vida não é privilégio da terra obscura, mas a manifestação do Criador em todos os recantos do universo. Nós viveremos eternamente através do infinito, e o conhecimento da imortalidade expõe os nossos deveres de solidariedade para com todos os seres em nosso caminho. Por esta razão, a doutrina espírita é uma síntese gloriosa de fraternidade e de amor. O seu grande objeto é esclarecer a inteligência humana. Isso foi dito por Emmanuel através de Chico Xavier. Não vos iludais, qual ocorreu a nós outros, os que habitamos atualmente o plano espiritual desde longas décadas. Trouxestes para cá o que efetuastes de vós mesmos. Aprendestes o que estudastes. Mostrai o que fizestes. Entesourais o que distribuístes. Em suma, atravessada a grande fronteira, somos simplesmente o que somos. Em A Vida Continua, dito pelo Espírito André Luiz. Saber que somos imortais nos leva a diminuir o medo da morte, necessidade de conhecer-se a si mesmo, nos leva a dar outro curso a nossas ideias, trabalhar tendo em vista o futuro, saber que nada é perdido, nos leva a termos paciência de esperar, termos coragem para suportar as dores terrestres com resignação,
encontrar razão de ser da fraternidade e da solidariedade, praticar a caridade com objetivo no presente e no futuro, colocar o BIP em nossas vidas, que é benevolência para com os outros, indulgência para com todos, inclusive nós, e perdão das ofensas. Saber que existe um amanhã. Não se termina aqui, nós continuamos. Só um tempinho. Essa aqui é uma música do santanense, por isso que eu trouxe. Um gaúcho. Vou ler a poesia para cantar a vida. Viver não é somente o que vivemos, ou simplesmente ser o que hoje sou. Viver é ir além dos cromossomos e desafiar o gen de onde nascemos. Viver é navegar nas incertezas, amar nas tempestades e bonanças. É mais que pescador nas águas mansas, ser louco a desafiar as correntezas. Viver é começar a transição, consciente de que a vida tem após. É estar nos que partiram antes de nós, para ser os que depois de nós virão. Viver é repetir sua presença, saber que há Deus em nós desde os primórdios, e que o oposto do amor não é o ódio, e sim a dor cruel da indiferença. Viver é fazer parte do contexto, do mundo, a luz e o ser a cada dia. É ser feliz sem ter a hipocrisia de dar o amor carnal como pretexto. Viver é andar na trilha conquistada e ainda aventurar-se nos atalhos. Ser força de raiz, estar nos galhos e mais que caminhante, ser estrada. Com essa mensagem de Adair de Freitas, eu espero ter sido útil, ter trazido um pouco de esperança, de saber que nós seguiremos vivendo. Vai depender de nós, né? Viver melhor depois, porque se a gente seguir errando, nós vamos voltar para uma condição não muito favorável, porque nós estamos na nossa melhor encarnação. Então, vamos aproveitar e fazer dela algo que nos leve a uma melhor depois. Paz e luz para todos.